na abordagem da missão integrada, a teologia é o primeiro momento, porque a teologia é o viés profético, e o profeta é o que desperta. É o que desperta, é o que convoca, é o que invoca, é o que desafia e é o que denuncia. E no segundo caso, a teologia é o momento segundo, é o momento de apoio. Ela aceita a revolução como um dado, entende que a revolução está santificada por Deus e que deve apoiar a revolução. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro. Eu sou a Pamela Campos. E esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Hoje a gente tem aqui o privilégio de receber o Ariovaldo Ramos, nosso amigo também conhecido como Ari. Muito obrigado, Ari. Ari, ele é pastor, ele é teólogo, tem aí o pequeno problema de torcer pelo Palmeiras, mas a misericórdia do Senhor alcança. Muito obrigado, Ari, por bater esse papo conosco, por estar aqui com a gente hoje. É um privilégio ter você aqui. O privilégio é meu. Obrigado pelo convite. Arizão, a igreja brasileira só teve um único ponto de unidade na história. De norte a sul, em todas as denominações, você sempre foi muito respeitado e era convidado para pregar em todos os lugares. Quem é esse Ariovaldo Ramos? Esse aí que era convidado para pregar em todos os lugares, eu não sei mais quem é. Esse Ariovaldo Ramos não existe. Não, isso já foi, já acabou. Então fala para nós aí, quem é o Ari? Eu sou um pecador que foi alcançado pela graça de Deus, por meio do Cristo, que está aguardando a ressurreição. Isso é o que eu sou. Enquanto isso, eu estou tentando ser cristão numa época muito complicada, onde a fé cristã está sob júdice, sob juízo, tentando ser evangélico, né? Porque é o meu quinhão cristão, né? Onde ser evangélico está se tornando cada vez mais um escândalo. Então, estou aqui tentando sobreviver no meio dessa lama toda e também tentando manter a esperança. Ari, falando um pouquinho assim da sua história, né, sobre a sua família, como é que foi essa questão da história do seu pai? Você foi filho de escravizado mesmo? Como é que foi essa relação histórica que você tem com a sua família? Bom, meu pai é filho bastardo, né? Minha avó é descendente de escravizados, continuou na mesma fazenda depois da pseudo-abolição. Ela já nasceu depois, um pouco depois da abolição, dessa falsa abolição, desse absurdo que é a história brasileira, e foi estuprada, né, pelo meu avô, que era filho do dono da fazenda e se tornou dono da fazenda, que era um sujeito maldoso, maligno. Meu pai foi, então, criado por ele, mantido numa situação de semi-escravidão, analfabeto, até os 13 anos. Aos 13 anos, ele foi amarrado em um dos pés de uma grande mesa que eles tinham lá, desnudo e chicoteado pelo meu avô. E aí foi deixado lá desacordado. Aí, quando ele acordou, ele conseguiu se desamarrar, pegou a toalha que estava sobre a mesa, envolveu-se e fugiu para nunca mais voltar. Aprendeu a ler e a escrever sozinho. Aos 18 anos, se registrou, criou um sobrenome para ele. Ele era da Bahia, veio embora para São Paulo, foi para Salvador, que ele era de Santo Antônio de Jesus, aí ele foi para Salvador, de Salvador veio para São Paulo, e aqui construiu a vida dele, aqui casou-se, aqui nascemos eu, minhas irmãs e o meu irmão, e nós nunca soubemos o sobrenome do meu avô. Meu pai nunca falou, e quando eu conversei com ele sobre isso, sobre o nosso nome, aí ele me mostrou a identidade e disse: o nosso nome é esse aqui. O nome do opressor a gente nunca se lembra, a gente esquece, a gente joga fora da história da gente. E foi esse homem aí extraordinário, cheio de ótimo, claro, de grandes dificuldades para sobreviver, para vencer todos os traumas, todos os tratamentos que sofreu, uma vida de semi-escravização, que construiu-se sozinho,
que se tornou um profissional que construiu sua própria vida, que acabou se tornando um profissional da carpintaria, da marcenaria e também do teatro, porque ele trabalhava na coxia com os coreógrafos, usando tudo que ele sabia sobre cenografia. Construiu suas próprias empresas, nem sempre teve sorte, às vezes triunfou, outras vezes fracassou notoriamente, mas nunca desistiu. Veio a ser encontrado com Cristo já perto da morte, mas deixou uma marca de resiliência impressionante, de resistência contra toda sorte de opressão. Marcou profundamente a minha vida, acho que mais do que a dos meus irmãos e irmãs, mas marcou profundamente a minha vida. Quando eu nasci de novo, aos 12 anos, ele opôs uma resistência enorme durante 8 anos, inclusive tentando que eu saísse de casa, tirando de mim todos os privilégios que ele podia dar a nós. Mas no final ele teve esse encontro com o Senhor e assistiu a gente escapando de armadilhas malignas. A situação da minha mãe era uma situação muito complexa, ela se envolveu com potestades muito fortíssimas, muito fortes, fortíssimas mesmo. E eu lembro que meu novo nascimento trouxe um choque para dentro de casa, porque foi a primeira vez que um poder outro se opôs ao poder que a minha mãe conhecia e derrotou o poder que a minha mãe conhecia, que era assustador. Hoje eu vejo, principalmente os jovens pastores, desdenhando do mal e do maligno, e eu fico pensando, se eles tivessem visto o que eu vi, passado pelo que eu passei, eles jamais fariam essa loucura. Mas esse é o conjunto da família, toda a minha família foi encontrada por Jesus, minha mãe de uma forma dramática, meu pai também, as minhas irmãs também. Acho que só meu irmão que ainda tem suas dúvidas, mas está muito mais próximo do Evangelho do que de qualquer outra possibilidade de se definir. Essas coisas marcaram a minha existência. Aos 12 anos, o Senhor Jesus me encontrou e me resgatou de um mundo marcado por trevas densas e marcantes que se estendiam por toda a minha família, que apareciam nos movimentos noturnos inexplicáveis, nos móveis que se moviam, nos barulhos, nos desenhos escritos, pintados enigmaticamente nas portas. Então, o encontro com Jesus Cristo foi absolutamente decisivo, marcante. Toda a minha família teve uma consciência profunda do poderoso nome de Jesus. Mas o meu pai, para além de toda a luta dele como ser humano e o encontro dramático dele com Jesus Cristo já no final da vida, ele deixou essa marca para nós de resiliência, de construção de uma história, de revolução pessoal e de revolta constante a todo tipo e a toda tentativa de opressão. Isso me marcou profundamente e marca até hoje. Nossa, que trajetória, né? É realmente um testemunho muito forte, assim, muito bonito. Mas como que foi a questão de, para além da conversão, quando que você identificou o seu chamado pastoral? Como é que foi passar essas experiências espirituais, assim, que foram, pelo que você falou, arrebatadoras com a sua família, com seus irmãos, e de repente se vê ali nesse chamado pastoral? Como é que foi esse processo? Ir para o seminário e tudo mais? Bom, eu era metodista livre, foi lá que Jesus me alcançou. Era uma igreja dinâmica, forte, num dos bairros de Guarulhos, para onde nós tínhamos nos mudado quando eu tinha cerca de 6 anos e meio de idade. E eu fui crescendo naquela comunidade com pastores marcantes. E um dia, por causa da minha conversão dramática e por causa do ambiente de onde eu vinha,
eu me tornei um cara que devorava as Escrituras, queria saber tudo. Enfim, eu era uma prova viva de que tudo que se dizia sobre o poder de Jesus era verdade. E aí eu mergulhei nas Escrituras, rapidamente eu fui me destacando como alguém que gostava das Escrituras e que tinha alguma capacidade de percepção das Escrituras, e rapidamente comecei a falar entre os jovens. Depois, aos 16 anos, eu fui eleito pela igreja como superintendente da escola dominical, com 16 anos, que era uma coisa inusitada na história da denominação. Nossa, 16 anos, realmente, muito jovem, né? E aí eu comecei a me envolver com a Igreja Metodista Livre é uma igreja com uma história bonita, porque é uma igreja que tinha nascido nos Estados Unidos de uma rebelião contra a escravização, contra o aluguel de bancos e contra a maçonaria, portanto, contra todos os símbolos de opressão. Então, chegou no Brasil com esse viés anti-opressão em todos os níveis. Tanto é que, quando houve a perseguição da ditadura militar aos pastores e mestres, etc., a Igreja Metodista Livre abriu a porta para todos os que estavam sendo expulsos ou escorraçados ou perseguidos, porque era uma denominação marcadamente anti-opressão, que inclusive era contra o serviço militar, era contra a violência, tinha uma série de posturas revolucionárias. E aí eu comecei a pregar, e um dia o pastor precisou de ajuda numa das nossas congregações e me mandou ir para lá pregar. Então foi a primeira vez que eu preguei do púlpito para toda a igreja, representando o pastor. E quando eu terminei de pregar, eu tinha certeza que aquilo era a minha vida, era aquilo que eu tinha de fazer, que eu não tinha outra escolha para mim a não ser continuar no púlpito. E eu tenho tentado ser fiel a isso desde aquela época até hoje. E aí eu fui falar com o meu pastor e tal, e falei para ele que eu achava que Jesus estava me chamando para isso e tal. E ele disse, eu também acho que Jesus está te chamando, eu vou te recomendar para o seminário. Porque antes você só entrava no seminário se fosse recomendado pelo seu apacentador. E aí eu fui recomendado, fui estudar na Metodista Livre. Eram tempos difíceis, né? Tempos difíceis para o Brasil, que a gente pensou que nunca mais voltariam. Depois eu saí da denominação porque eu comecei a ler o Watchmani e concordei com ele que as denominações eram a falência da fé cristã, mas aí descobri que o movimento do Watchmani foi liderado, o Watchmani foi sucedido por um tirano, e aí me rebelei também, saí do movimento, e aí começou a minha caminhada em prol de tentar ser útil a uma igreja que, na minha percepção, era facilmente manipulável. Então, Ari, pensando nessa sua caminhada teológica, nessa sua questão de estudar um pouco mais da fé cristã no seminário, quem foram as suas referências? Quais que foram os seus mentores nesse início de caminhada? Bom, a minha primeira referência era um leigo chamado André Napolitano, que já está na glória, que era um homem profundamente dedicado às Escrituras e que deu a sua vida para solidificar a juventude da comunidade, da igreja que a gente fazia parte. Ele foi a minha primeira grande inspiração como devoção a um grupo de pessoas. Depois, no seminário, tinha duas referências. Yoshikazu Takiya, um teólogo nipo brasileiro, que era o reitor da nossa faculdade, que era um neo-ortodoxo, vidrado em Calbart, embora fosse metodista livre, né, que era o nome da nossa denominação. E ele escolheu quatro alunos de toda a faculdade para mentorear, e eu fui um dos 4. E ele
ensinou a gente a ler teologia e a ler os teólogos. E a outra referência minha era o cara que era deão da nossa faculdade e que foi pastor da minha igreja por um ano, chamado Howard Snyder, que era um dos nomes mais sólidos da teologia que veio a ser conhecida como teologia da missão integral, que foi um dos caras que falou em Lausanne, em 1974, e ele me ensinou o que era a teologia latino-americana. E era uma época em que eu estava bastante atraído, eu estava no seminário, eu estava bastante atraído pela teologia da libertação, eu ia para todos os encontros sobre teologia da libertação, mas eu tinha grandes problemas com a questão soteriológica, porque a teologia da libertação se tornou eminentemente romana, e a soteriologia romana e a soteriologia protestante são absolutamente opostas entre si. Então eu percebi como a soteriologia romana dava o tom da teologia da libertação, e eu não conseguia trabalhar muito bem isso, embora tinha um verdadeiro encantamento pelo fato de ter uma teologia que realmente se ocupava da opressão que a América Latina estava sofrendo. E aí o Snyder me apresentou a teologia da missão integral, e me apresentou o Padilha, o Escobar, o Marana, e os próprios escritos dele, e eu descobri que havia uma opção protestante, uma opção evangélica para a luta contra a opressão, a denúncia da opressão, a luta pela libertação dos trabalhadores e trabalhadoras, dos pobres, a luta pela justiça. Então esses dois foram, sem dúvida nenhuma, as pessoas que mais me marcaram, porque de um lado o Snyder me ensinou a ler os teólogos latino-americanos e principalmente a ler os teólogos da missão integral, e o Takia me ensinou a ler os teólogos europeus e a perceber os pressupostos em todos os postulados teológicos. Ele me ensinou a ler, assim como o Snyder. E isso foi forjando a minha reflexão, a minha possibilidade de reflexão. De repente eu me vi como um dos caras mais bem formados em termos de mentoreamento em relação aos da minha geração, não porque tivesse estudado tanto quanto eles, muitos deles estudaram muito mais do que eu, mas porque eu tinha tido aquela formação antiga, né, em que você é adotado por mestres, né, e os mestres contam para você os segredos deles, como eles chegaram onde chegaram, como eles aprenderam o que aprenderam, como eles leem, principalmente como eles leem. Às vezes você estuda e aí você tem um bocado de cara que quer que você o leia, mas que nunca ensina para você como é que ele lê. E esses mentores me ensinaram como eles liam. E depois, já tardiamente, eu diria, tardiamente não no sentido negativo do termo, mas porque já havia passado muito tempo da minha vida cristã, já estávamos lá nos idos do ano 2000, eu me converti, ou fui alcançado por Cristo em 1968, lá nos idos dos anos 2000, eu participei de 5 encontros com um professor do Regent College de Vancouver, chamado James Houston. E eu mergulhei nas coisas que ele ensinou, e ele era um mestre, ainda é, porque está entre nós ainda, era um mestre da espiritualidade. E eu acho que encontrá-lo trouxe para a minha realidade essa consciência profunda da espiritualidade. Que se a minha formação tinha me dado uma consciência muito grande
da realidade política, da realidade econômica, da realidade social, e a partir de uma perspectiva teológica, que foi o que o Snyder me trouxe, juntamente com todo o pessoal da Missão Integral. E com o Takia eu tinha aprendido a perceber a teologia, principalmente a teologia europeia, que era muito mais acadêmica, mais científica, na tentativa de transformar a fé cristã num discurso semelhante aos grandes discursos filosóficos. Quando eu encontrei o Hillsong, ele me fez ver que sem a espiritualidade tudo isso naufragaria no vazio dos ideários, das discussões acadêmicas, e não traria ao ser humano uma perspectiva de eternidade, que o ser humano não pode perder sob hipótese alguma. Se eu tivesse de elencar 3 grandes influências na minha formação, eu elencaria essas 3 pessoas: o Takia, o Snyder e o Hillsong. Claro que um sem número de caras colaboraram, os próprios escritores da Missão Integral, o Padilha, o Escobar, o Arana, um sem número de pensadores, até de corte mais conservador, também foram importantes na minha leitura. Um outro cara importante com quem eu cruzei e que fez diferença, embora eu tenha estado com ele 15 dias só, foi um suíço, um cara da ABU, e nós passamos 15 dias. Ele tinha uma abordagem, eu chamaria de psicoteológica, Hans Burke. O Hans Burke me fez perceber os relacionamentos interpessoais. Eu acho que a teologia, por melhor que ela seja, ela tem uma perspectiva transcendente que mesmo as teologias mais fincadas no chão da realidade política não conseguem escapar. E geralmente a teologia fala dos relacionamentos interpessoais numa perspectiva, na verdade, de relacionamentos políticos, luta de classes, ou essa loucura capitalista de tentar justificar a acumulação que os fundamentalistas fazem. Mas há muito pouca coisa falando de espiritualidade e de relacionamento interpessoal. O Hillsong me ajudou a ver a questão da espiritualidade de uma forma profunda e chocante. Inclusive, ouvindo uma aula dele, eu tive uma epifania, inclusive. E o Burke me ensinou a ver as relações interpessoais a partir dessa perspectiva da redenção, o que me deu uma abordagem totalmente diferente no apacentamento. E eu tive uma outra influência, na verdade não era uma influência, foi um choque positivo, de um professor na Costa Rica. Eu fui para Costa Rica para estudar um trabalho sobre jovens. Havia um movimento muito forte lá, que depois se revelou um movimento proto-fascista. Mas era muito forte na época, eu fui lá ver de perto. Mas lá eu tive uma surpresa, eu encontrei um americano, cujo nome eu não consigo lembrar, que tinha uma abordagem também psicoteológica como Burke, só que o dele era mais pragmático, eu diria. Não sei se a palavra pragmática cabe aqui, mas ele pegava os textos bíblicos, principalmente os encontros de Jesus, e ele conseguia abstrair desses encontros, inclusive formular esses encontros numa perspectiva que eu batizei de psicoteológica. Inclusive,
disse isso para ele, ele aceitou o batismo, né? Que me impressionou, e era como ele organizava os acampamentos de jovens, que foi o que eu fui estudar lá, em grupos pequenos, e ele aboliu totalmente a competitividade e substituiu-a pela cooperatividade. E isso foi para mim um choque impressionante que eu nunca tinha percebido, porque eu trabalhava com um grupo de jovens da verdade, especializado em acampamento, e era tudo na linha do Palavra da Vida, que era fundamentalista e competitivo. E aí eu me encontrei com um cara que era antifundamentalista, anticompetitividade, que tinha uma abordagem extremamente relacional e psicoteológica, aplicando as ações de Jesus, as conversas, os diálogos de Jesus, as necessidades emocionais do ser humano, e promovendo encontros e grupos pequenos de profunda comunhão e de profunda ajuda mútua. É lamentável que eu não consiga lembrar o nome dele, e eu não consigo mesmo, mas o choque foi muito grande. Eu voltei, tentei implementar isso no Brasil, fiz um primeiro acampamento com essa perspectiva, foi um sucesso do ponto de vista do objetivo, que era alcançar as pessoas no interesse delas por conhecer mais Cristo. A gente alcançou todo mundo, mas ali foi o meu primeiro encontro com o fundamentalismo. O fundamentalismo é um negócio tão horrível que eu fui proibido de fazer outros acampamentos daquele tipo, mesmo todo mundo tendo concordado que tinha o grande acampamento onde todas as pessoas, porque os nossos acampamentos eram evangelísticos, onde todas as pessoas foram alcançadas pela mensagem do Evangelho e quiseram continuar sabendo mais sobre Cristo, mas mesmo assim eu fui proibido porque não era fundamentalista e não era competitivo. Então ali eu fui chocado eu encontrei o antagonismo fundamentalista antes de todo mundo encontrar. Então, quando eu encontrei de novo o antagonismo fundamentalista na luta por conscientização dos evangélicos diante do abuso político e econômico e pastoral, eu não me surpreendi, porque eu tinha já enfrentado isso dentro da minha missão, que era uma missão objetivamente voltada para a evangelização de jovens. Então, esses foram os caras que me formaram. Você teve experiência de formação positiva e já negativa também, né, Ari? Já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando aí sobre, nesse espaço do seminário, esse privilégio que você teve do Snyder de te apresentar algumas teologias latino-americanas e tudo mais. E aí você até falou também da missão integral, falou aí sobre a configuração dela para países, assim, né, no nosso caso aqui, que estão lutando contra a desigualdade, a injustiça e tudo mais. Mas, assim, como é que você define, assim, essa ideia da missão integral? Porque hoje em dia a missão integral, né, tá demonizada, né? Parece que existe uma vocação de vários pastores aí de condenar a missão integral, né? Uma coisa nesse sentido. Então eu queria que, de repente, você definisse para a gente assim, o que é a missão integral, e sobre a sua ótica, como que você vê a importância, às vezes, da missão integral para países como o nosso, como o Brasil, assim. Como é que você vê a importância de ter um recorte teológico como a missão integral, sabe? Bom, a missão integral realmente está demonizada pelos fundamentalistas, porque os fundamentalistas entendem a missão integral como um movimento de esquerda, embora não consigam demonstrar isso de modo nenhum, mas também está demonizada pelo pessoal de esquerda evangélica, os chamados, os autodenominados progressistas, que também demonizaram a missão integral porque entendem que ela é ortodoxa e conservadora, e então eles também a demonizaram, e eu faço parte desses caras que estão no sanduíche. Os fundamentalistas nos atacam porque, segundo eles, nós somos de esquerda,
e os autodenominados progressistas nos atacam porque nós somos, na cabeça deles, ortodoxos, embora eles não saibam direito o que significa ortodoxo na maioria dos casos, e porque a gente é, na cabeça deles, conservador, porque a gente é do tipo que ainda crê em novo nascimento, pregação do evangelho, necessidade de um encontro pessoal com Jesus, etc. E que o novo nascimento é uma nova matriz, é participar de uma nova matriz humana e tal. Então, porque a gente é crente, então a gente é estigmatizado também porque a gente é crente. Então a missão integral está realmente numa situação complexa. Inclusive caras que saíram da opressão graças à missão integral hoje são verdadeiros inimigos dessa teologia, que acham que essa teologia é ortodoxa e conservadora. Só um parênteses, você falando disso é engraçado demais, porque hoje em dia a gente tem histórico de tudo na vida, né? Então, essas muitas pessoas que hoje tacam pedra, que são, assim, inimigos ferrenhos da missão integral, se a gente jogar no Google o nome, se a gente vê ali 2, 3, 4 anos atrás, fazendo um seminário, encontro de missão integral, que não sei o quê, a vida muda muito rápido, né, Ari? Uma loucura. Rápido e drasticamente. Uma loucura. É isso mesmo. Então, mas a missão integral é importantíssima, porque a teologia da missão integral ela tem um princípio que é o seu pressuposto, ou talvez pudesse até ser chamado de seu subsunto, que é aquilo que vem antes do pressuposto, que é a frase do René Padilha, que diz que você não pode evangelizar alguém e desconsiderar o contexto onde essa pessoa vive. E esse contexto é um contexto na América Latina, na verdade, é um contexto, em todo o mundo, é um contexto de opressão. E é um contexto de opressão porque o evangelizando pode estar entre os oprimidos ou entre os opressores, mas o contexto continua sendo o mesmo. É um contexto de opressão. Então, o contexto de opressão, ela ganha conotações específicas, né? Se eu for pregar o evangelho, falar de Jesus, evangelizar um sujeito que é rico, ele está num contexto de opressão, só que ele está do lado do opressor. Então, na minha evangelização, ele precisa perceber que é opressor. Se ele não perceber que é opressor, ele não foi evangelizado, ele não conheceu as novas de Cristo, as boas novas de Cristo. Se eu estiver falando com o que está em situação de opressão, o oprimido, ele tem de reconhecer que é oprimido e que tem de reagir. Então, o outro tem de se arrepender de ser opressor e o oprimido tem de reagir à opressão. Se isso não acontecer, você não evangelizou, você não anunciou Jesus Cristo. Porque quando você vê Jesus Cristo falando, você percebe isso. Os opressores tinham de se arrepender de ser opressores e os oprimidos tinham de reagir à opressão. E reagiram. E isso é o nascedouro do partido de Cristo, do grupo de Cristo, do movimento de Cristo, que hoje nós chamamos de igreja com uma outra conotação. Então, a teologia da missão integral ela é importantíssima porque ela mexe nessa questão pressuposicional, que é o mundo está num contexto de opressão. É a ideia que aparece nas Escrituras quando as Escrituras afirmam que o mundo jaz no maligno. O que as Escrituras estão afirmando é que o mundo está num contexto de opressão. E essa opressão precisa ser denunciada. Essa opressão precisa ser denunciada de um lado e de outro. De um lado para promover arrependimento, do outro lado para promover revolução. Então, a missão integral é quem se ocupa disso, especificamente. E se ocupa disso especificamente a partir do viés profético, porque a missão integral trabalha com a lógica de que Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, representa o viés profético da manifestação da Trindade nas duas alianças.
E esse viés profético é um viés anti-opressão o tempo todo. E que, obviamente, não abre mão da necessidade do encontro pessoal com Cristo, mas não entende que esse encontro pessoal tenha um outro objetivo na história que não seja o de organizar a comunidade contra todo tipo de opressão. Então, a missão integral, ela trabalha isso como uma teologia, onde o grande estimulador da mudança é o Deus triuno, é a afirmação teológica. A teologia da libertação, ela trata isso muito mais como dizia o Rubem Alves, depois de ver que a teologia que ele inaugurou se desviou do projeto particular, do projeto dele, ele passou a chamar de sociologia da libertação. Coisa que ninguém fala. Ninguém fala porque desonestidade intelectual entre nós é uma coisa digna de mérito. E a teologia da libertação, ela acabou se tornando o momento segundo, onde eu vi uma vez uma ilustração do Hugo Asman que dizia, perguntado sobre o que é a teologia da libertação, ele descreve uma cena em que trabalhadores marcham em direção ao Palácio Presidencial em busca dos seus direitos e se deparam com a tropa de choque armada até os dentes, e é um momento de impasse, um silêncio ensurdecedor, por incrível que possa parecer, embora isso parece ser uma contradição de termos, mas esse ensurdecedor não é de quem não ouve, é de quem não quer ouvir, porque tudo pode ser o estopim de uma guerra. E aí, aquele impasse, aquele silêncio angustiante, e alguém dentre os trabalhadores toma um megafone e diz: companheiros, avancemos, porque Deus está do nosso lado. Então ele disse: isso é a teologia da libertação. Então, a teologia da libertação vem para anunciar que Deus está do lado da revolução. A teologia da missão integral vem para anunciar que Deus é o pai da revolução. Então, são diferenças de abordagem. Na abordagem da missão integral, a teologia é o primeiro momento, porque a teologia é o viés profético, e o profeta é o que desperta. É o que desperta, é o que convoca, é o que invoca, é o que desafia e é o que denuncia. E no segundo caso, a teologia é o momento segundo, é o momento de apoio. Ela aceita a revolução como um dado, entende que a revolução está santificada por Deus e que deve apoiar a revolução. É mais ou menos a lógica do Moltmann, que o Rubem Alves também usou, que é que a escatologia cristã e a utopia revolucionária se encontram. Isso significa que a escatologia cristã, na visão do Moltmann, sacraliza a utopia revolucionária. Na teologia da missão integral, a teologia denuncia que há uma opressão e que é preciso revolucionar, é preciso resistir, porque a escatologia o exige. Então é uma coisa diferente. A utopia é uma aposta e a escatologia é uma profecia. Então a escatologia o exige. A escatologia exige uma revolução. Tipo ilação natural, né? Se a escatologia é um novo universo onde todos desfrutam igualmente, igualitariamente, equanimemente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa, então a escatologia exige que a história seja sempre movida pela revolução. Então são abordagens diferentes. Eu concordo com o Rubem Alves que a teologia da missão integral está mais para a teologia e a teologia da libertação está mais para a sociologia.
E, claro, a teologia da libertação, dentre os protestantes, está mais próxima da teologia academicista europeia, que tenta fazer um diálogo constante com o humanismo, com os vários humanismos, e tentar responder aos vários humanismos a partir de uma perspectiva também científica, adaptando a proposta teológica cristã às demandas humanistas dos vários humanismos. A teologia da missão integral não tem essa conversa com a Europa. A teologia da missão integral tem uma conversa com os profetas, com a retomada da noção de reinado de Deus. Então, não é à toa que os teólogos modernos, evangélicos, autodenominados progressistas, estão o tempo todo lendo os teólogos europeus que tentam esse diálogo com o humanismo constantemente, muito marcados pelo pensamento romano, que é um pensamento hegemônico a partir do magistério da Igreja de Roma, mas os teólogos evangélicos, principalmente brasileiros, latino-americanos de modo geral, do ponto de vista da teologia protestante, são cada vez mais mal formados e, portanto, sem capacidade de distinguir entre a teologia protestante e a teologia romana, porque não consegue perceber os pontos de partida que são profundamente antagônicos. Mas tudo bem, isso faz parte da história. A história nem sempre registra o avanço da sabedoria, muitas vezes registra a superação pela ignorância. E a gente vê isso nos governos por aí, nas teorias políticas que renascem de quando em quando, e você percebe que a ignorância tentando e muitas vezes superando a sabedoria. A teologia da missão integral, ela tem esse divisor. Só que a teologia da missão integral, ela tem um problema, ela exige cultura. E tudo que nós não temos no mundo fundamentalista e também não temos, em grande parte, na teologia autodenominada progressista, é cultura. É uma pena. Você que nos acompanha, que curte nosso trabalho, nos ajude a seguir fazendo esse rolê. Acesse aí www.apoia.se/ORP e seja um colaborador ou uma colaboradora do nosso projeto. Nos pague um cafezinho. Esse recurso é utilizado para fazer as edições, gravações e toda a produção do nosso conteúdo. Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar e da editora Saber Criativo. Sem dúvidas, as duas editoras com os melhores livros de teologia lançados no Brasil. E também da Faculdade Unida de Vitória, o melhor curso de teologia EAD do país, que inclusive nós estudamos lá. Que aula, Arizão, que aula. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque pouca gente sabe que, além de pastor e teólogo, você tem uma enorme experiência com o campo missionário, você liderou enormes instituições, você trabalhou já com a Vinde, com a Visão Mundial, com a Kairos. Eu já ouvi uma vez uma frase falando que as missões da igreja são o coração da igreja. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente dessa sua experiência, desse seu tempo no campo missionário e no treinamento de missionários. Bom, esse é um tempo do qual eu me arrependo. Me arrependo disso tudo. Acho que foi um equívoco, acho que as missões desandaram, acho que as missões se tornaram apenas e tão somente grandes desculpas colonizadoras, haja vista o que está acontecendo com os indígenas. Eu tentei muitas vezes mudar essa realidade, não consegui. Tudo que eu consegui foi ser perseguido e escorraçado. Então eu me arrependo. Me arrependo de ter me envolvido com isso, me arrependo de ter apoiado o que a gente chama de obra missionária, me arrependo da obra missionária brasileira. Acho que, com raríssimas exceções, é uma vergonha. Acho que é apenas e tão somente
uma extensão da colonização que nós sofremos na primeira evangelização, com exceção do Robert Calley, os congregacionais. Não tenho nada de bom para guardar disso tudo aí, não. Só lamento e não canso de pedir perdão a Deus, e se pudesse pedir perdão para os demais, pediria, mas não faço porque eles ficariam ofendidos e eu provavelmente não sobreviveria vivo. Não estou falando, não sobreviveria como cristão, não sobreviveria vivo. Esses caras estão cada vez mais assassinos, haja vista o que eles estão fazendo com os indígenas. Então, eu me arrependo, mas eu colaborei muito com a Visão Mundial, colaborei muito com as missões aos indígenas, com as missões às nações que não conheciam Jesus. Eu ainda tenho esse coração missionário, eu ainda acho que é preciso levar Jesus Cristo a todas as nações, mas hoje eu não entendo mais o que eu entendia no passado, o que eu aprendi no passado. Não que eu tenha deixado de crer na necessidade de ser encontrado por Cristo e de nascer de novo. Não, pelo contrário, eu creio cada vez mais nisso. Mas eu não entendo que as nossas missões façam isso. As nossas missões foram apenas missões para projetar em outros povos uma cultura doente, um modo de vida que nós deveríamos ter denunciado como maligno, e as nossas instituições que são traidoras, que traíram Jesus Cristo, aliás, desde o século IV. Então, eu me arrependo, mas não sou contra a missão, não. Continuo crendo no ID por todo mundo, pregar o Evangelho, só que eu entendo que não foi isso que nós fizemos, não foi isso que os evangélicos fizeram, como também acho que não é isso que os romanos fizeram. Os romanos foram piores ainda. Se é possível ser pior, os romanos foram piores ainda. Não foi isso que os grandes movimentos fizeram. Há exceções nobiliarcas, assim, tipo o próprio Guilherme Carey, David Livingstone. Eles são exceções extraordinárias, caras que inclusive romperam com as denominações que os enviaram e tal. O missionário que evangelizou, um dos grandes evangelizadores da China, que eu esqueço o nome dele agora, que inclusive passou a se vestir como chinês, a deixar o cabelo como chinês e se envolveu na cultura chinesa. Não, tô fazendo jus e dando honra a esses irmãos e irmãs que tentaram o máximo possível ser de fato missionários. Aqui no Brasil, a Sophia Miller, que tentaram mesmo ser missionários, que tentaram, ou o próprio Fator Melquisedeque do Richardson, que tentou redesenhar o encontro com outras culturas, partindo do princípio óbvio e lógico de que se há um só Deus e ele quer se revelar, então é preciso descobrir em cada cultura como ele deixou as marcas dele, porque o apóstolo Paulo nos ensinou pelo Espírito Santo que Deus nunca deixou-se ficar sem testemunho em todas as culturas. Então, eu ainda amo isso, eu ainda quero isso, mas eu não encontro mais espaço para isso no meio evangélico, nem no meio chamado fundamentalista, nesse não encontro mesmo, e nesse novo meio aí que é autodenominado progressista, esses nem querem mesmo, nem acreditam mais em evangelho, evangelização, alguns já nem acreditam mais que Jesus ressuscitou, outros já ficam fazendo questionamentos sobre se o nascimento de Jesus foi pelo poder da Trindade ou não. Eu não perco tempo com isso. Esse é um assunto que me cansa. Isso me cansa. Mas, então, em relação a isso, eu não tenho nada a dizer, a não ser o que eu disse, e é pedir perdão, desculpa, não devia. Eu me envolvi muito. Ajudei a criar um movimento nacional de missões. Depois o
o cara que formou isso foi embora para a Espanha, largou tudo, abandonou tudo. Pensa num cara que foi usado para fazer o que hoje odeia, com ódio consumado, pensando estar fazendo a melhor coisa para a propagação do nome extraordinário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você conseguir pensar num cara assim, você me achou. Eu sou esse cara que não tenho nenhuma saudade disso e só lamento e reconheço meu erro, peço perdão, mas também não tenho nenhuma proposta porque não encontro mais espaço nem de um lado nem do outro para falar sobre a missão da igreja. Ô, Nego, eu até faço cor, assim, a sua voz, e é até triste esse relato, mas faço cor a sua voz nesse sentido de entender que, de fato, né, você foi aí usado, né, pelas pessoas e tudo mais, mas eu não sei, viu, mano, assim, sobre a minha perspectiva, eu tenho um outro viés, assim, porque isso é notável, né? Tudo bem que hoje nós somos amigos, mas a minha admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua trajetória é de longa data, e depois que a gente se tornou amigo, que eu passei a conviver com você diariamente, a admiração só aumenta, né? Justamente por conta dessa sua trajetória, mas principalmente por conta dessa sua lucidez, do seu caráter, de você não abrir mão dos seus princípios. Mas apesar de repente dessa molecada aí ter usado você, de você pensar nesse sentido, tenho certeza absoluta que para mim e para talvez essa geração da minha idade, você foi um fio como né? Um fio de esperança nesse negócio todo, sabe, Ari? Ter encontrado o trabalho, né, que você propôs a fazer ali do Missão na Íntegra, que foi onde eu te conheci, né, mesmo distante, né, na internet, mas ter encontrado aquilo foi um espaço, assim, para eu não surtar, para eu não abandonar a fé, foi um momento que eu falei assim, não, peraí, gente, então é possível, tem um outro lugar possível. Então, às vezes, a gente vai vendo a caminhada e as coisas vão parecendo piores e tudo mais, mas pelo menos eu vejo assim, essa geração dessa molecada que está chegando, né, como eu, como o Walter, assim, se não fosse esse seu trabalho, essa sua disposição, a sua história, a gente já teria desistido há muito tempo. Então, se de um lado esses caras talvez te usaram e de repente você fica até arrependido, de um outro lado, quem você é, a sua trajetória, esses projetos que você já fez, nos motivam a continuar, a pensar que tem chance, a pensar que tem jeito. Eu lembro até de uma das pregações que você fez, talvez uma das pregações mais duras assim, que eu assisti sua, que você fala assim, eu não desisto da igreja porque a verdadeira igreja não desistiu de mim. Né? Não sei se você vai lembrar disso e tudo mais. Então, foi naquele momento que eu falei assim, caramba, é mais ou menos isso e tudo mais. E apesar disso tudo, eu imagino, assim, por te conhecer, que mesmo com isso tudo, você ainda segue lutando pela Igreja de Jesus, né? Então, essa é a minha divisa. Quando eu tinha lá meus 17 para 18 anos, eu estava lá naquela pregação que eu já falei, e Deus disse para mim, esse aqui é o seu lugar, não saia nunca do púlpito. E eu, como diria o apóstolo Paulo, guardadas as imensas proporções, eu não perdi o foco. Cumpri o meu chamado, eu estou cumprindo, né? Continua falando, não importa o que aconteça, continua falando. Eu acho que todos os movimentos de trazer à tona a teologia da missão integral, que começa lá na CEPAL eu começo a falar enfaticamente sobre missão integral e sobre uma cidade, uma igreja relevante para a cidade, que eu acho que é marcante. Ontem mesmo eu fui avisado, comunicado de que teólogos da África Portuguesa estão estudando os meus textos por causa dessa questão da igreja relevante na cidade e da ênfase nos pobres. Eu fico feliz por ter sido, de alguma maneira, útil. Então, essa fase de falar da missão integral, que começa na CEPAL, e depois eu criei o Seminário Livre de Missão Integral, e depois o Missão na Íntegra, eu acho que essa foi uma fase bastante positiva.
Dessa eu não me arrependo, embora os meus amigos, grande parte dos meus amigos do Missão na Íntegra me abandonaram, uns se revelaram verdadeiros canalhas, outros não, outros estavam só tentando proteger a sua missão, e outros estavam sob algum tipo de pressão, outros simplesmente negaram tudo que ensinaram. Apesar disso tudo, eu acho que essa fase de espalhar a noção de teologia latino-americana na igreja evangélica, principalmente teologia da missão integral, na igreja evangélica brasileira, foi positiva. E eu não me arrependo de ter participado disso. Provavelmente hoje faria diferente. Uma outra coisa, não tudo, mas o princípio de manter a coisa comunitária, que é uma coisa que eu sempre insisti com os colegas. Nós temos de mostrar para a igreja que há um grupo de pregadoras e pregadores que estão juntos, porque a igreja está cansada de personalismos. Tentei, o tempo todo. Muitas vezes os caras diziam para mim, não, faz isso só você e tal. Não, se eu fizer só eu, é o mesmo personalismo de sempre. Não funciona assim, não é assim que vai edificar a igreja. Então eu entendo que eu continuo nessa mesma trilha, continuo nessa mesma lógica, e disso eu tenho muita gratidão a Deus, apesar de tudo isso. E eu acho que, como você disse, essa coisa do Missão na Íntegra marcou uma história, marcou positivamente, principalmente porque despertou consciências e chamou as pessoas a perceberem que tinha um outro jeito de abordar o fazer teológico, etc. Então, nisso, sim, eu acho que sim. Agora, você tem de olhar sempre para o futuro sem perder o espelho retrovisor, né? Senão você vai repetir o que você entende que foi um erro. Algumas coisas eu lamento profundamente, até mesmo no Missão na Íntegra. Não faria do mesmo jeito. Algumas pessoas eu não teria chamado mais, não chamaria mais mesmo, porque acho que tem uns caras que até são bons pregadores, mas não aguentam bancar na sua vida o que pregam. E eu acho que você não tem o direito de ser pregador se você não consegue bancar na rua o que você disse no púlpito. E se você não consegue bancar na rua o que você disse no púlpito, você não devia estar no púlpito. Só que isso custa caro, enfim. Mas são escolhas pessoais e pronto. Agora, eu entendo que teve uma fase que foi positiva. Quando eu falei mais do missão, eu estava pensando no que o pessoal chama de missão transcultural. Essa eu hoje não consigo mais ver do mesmo jeito, de jeito nenhum. Agora, essa questão da missão que a gente fez no Missão na Íntegra e continua fazendo, né? Porque volta e meia a gente está retomando aí os canais, etc., eu acho que teve a sua contribuição na história. E agora, é claro, eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um colega no Nordeste e a gente estava organizando um congresso, tentando organizar um congresso, e aí ele olhou para mim, era um congresso que teria como teologia base a missão integral, e ele disse para mim, um riso de escárnio, que ele fazia parte de um grupo que já tinha superado a missão integral. E aí eu disse, engraçado, para mim a missão integral é uma teologia em construção e vocês já superaram uma coisa que nem acabou de ser construída. Estou surpreso, principalmente estou surpreso com a sua premonição. Não é? Você é capaz de prever para o que é a missão integral depois que ela for construída a muitas mãos e aí você já superou o que ainda não existe. Isso é impressionante. Um sujeito que supera o que ainda não existe. Mas ali ele me fez um grande favor, ele me avisou do futuro. Ele me disse, se prepara, porque hoje os caras que estendem a dessa de comunhão a você
amanhã o apedrejarão. Então ele me preparou para a realidade, e eu sou grato a ele. Também sou grato à coerência dele, porque ele fez isso mesmo. Ele fez isso mesmo. Ele continuou, foi cada vez mais longe, foi separando em relação a mim pedras cada vez maiores e mais pontiagudas. Ele fez isso mesmo, mas ele tem a virtude de ter me avisado previamente. Então, eu olho para tudo isso e continuo com a lógica daquele menino de 18 anos que entendeu que Deus tivesse dito para ele não sai do púlpito. E eu continuo no púlpito. E agora o meu púlpito está muito mais cidadão do que eclesial. O púlpito eclesial praticamente está fechado. Como diz a turma moderna, eu fui cancelado pelos fundamentalistas e fui cancelado pelos autodenominados progressistas. Mas o mundo da cidadania, principalmente aqueles que não querem se perder de Deus, mas também não querem sentir que ter Deus e não ter nada é a mesma coisa, continuam me chamando e cada vez mais me chamam e eu vou falando. Continuo no púlpito. Mas hoje o meu púlpito é muito mais cidadão do que eclesiástico. Até essa onda, né, que eles chamam aí de progressistas e tal, a gente vasculhando perfil a perfil, a gente vê que são todos pessoas que se descobriram ou que se despontaram a partir do Missão, né? A partir desse trabalho de vocês. Então, eu acho que às vezes... Que é bom. Aleluia, graças a Deus. Então, mas esse que é o rolê que eu vou percebendo, às vezes, Ari, é como que a nossa falta, talvez, de Cristo mesmo, de evangelho mesmo, de não entender a coerência da história, de não ser grato pelos homens e mulheres que abriram os caminhos por nós, né? Então, eu fico vendo, assim, muitos desses que hoje se intitulam como progressistas, acharam na missão na íntegra, assim como eu, um espaço de refúgio, se acolheram, se refugiaram, ali se alimentaram, se desenvolveram ali naquele espaço e hoje vem e ataca e nega. Então é curiosíssimo como é esse nosso ambiente evangélico. E assim, a oração diária é só para que Deus tenha misericórdia de nós mesmos, porque esse grupo que destrói, que ataca, ou como você mesmo disse, que cancela a mão que nos acolheu. É uma loucura isso, né? Um negócio de... Que tipo de evangelho é esse, né? Uma loucura. É Augusto dos Anjos, né? É o fundamentalismo do bem. A síntese é que eu sou grato por tudo isso, pelas experiências positivas e negativas, porque muito cedo eu aprendi que a vocação profética é a vocação de falar e não de ser ouvido. Então, você tem de continuar falando e também tem os meus erros, minhas falhas, meus arrependimentos, enfim, somos todos pessoas à deriva da misericórdia de Deus. Amém. Então, Ari, a gente está quase se caminhando aqui para o final, e aí eu queria te fazer uma pergunta, mas nessa perspectiva de cidadão mesmo, como você vê essa onda fundamentalista conservadora, religiosa no Brasil? E se existe alguma saída, alguma esperança para a gente combater isso de alguma forma? Bom, a onda fundamental, o fundamentalismo é anticristão. Se você for ouvir os fundamentalistas, eles abandonaram os solas da reforma protestante. Eles são comportamentalistas, moralistas, e isso tudo é anticristão. Esse fundamentalismo não tem saída, assim, não tem como recuperar fundamentalista. Não tem. Ele deixou de ser cristão, deixou de ser protestante, né? Pelo menos. Porque você tem sempre essa noção de cristandade, que envolve todo mundo e tal. Mas eles deixaram de ser protestantes, porque eles abriram mão dos 5 solas. Alguns dos assim chamados progressistas, autodenominados progressistas, deixaram de ser cristãos, porque eles romperam com os 4 concílios fundantes que definiram a natureza de Cristo, do Espírito Santo e da Trindade. Então, eles romperam com isso, então não podem mais ser tidos como
como cristãos, se você pensar nos 4 concílios fundantes. Agora, os fundamentalistas deixaram de ser protestantes. Então, não dá para recuperá-los. Não dá para recuperá-los, porque eles voltaram para aquela questão que os reformadores mais criticaram, que era a noção de que você tem de ter determinados comportamentos ou cumprir determinadas tarefas para fazer jus à redenção. Claro que se você for falar isso com um fundamentalista, ele nunca vai admitir isso. Mas você percebe isso na forma como ele se escandaliza. Todo escândalo por questões eminentemente morais é um escândalo anticristão, porque os cristãos trabalham com a lógica de que a humanidade é uma espécie em estado de rebelião. E, portanto, qualquer movimento a partir desse estado de rebelião não pode escandalizar um cristão. Ok, isso é a espécie humana. Mas o Cristo veio aqui para oferecer uma nova matriz humana, oferecer a possibilidade de nascer de novo, de nascer dentro do governo de Deus. E o governo de Deus não é pautado pela lei. O governo de Deus é um lugar vivo, nutrido de vida e nutrindo com vida o tempo todo, e é marcado pelos frutos, e não pela lei, não pelo comportamento, mas pelo fruto. E isso porque vida frutifica. Não devia causar escândalo nenhum movimento dentro do estado de rebelião. Já os supostos progressistas não acreditam mais no estado de rebelião. Então, teoricamente, eles não têm mais uma mensagem de redenção pessoal. Então, eles não são mais cristãos. Não quer dizer que eles não gostem de Jesus de Nazaré, nem quer dizer que eles não gostem das falas do Cristo, mas eles não trabalham mais com a lógica da rebelião, logo não trabalham mais com a lógica da necessidade de redenção. Lógico, não precisam mais da expiação, inclusive a expiação parece transformar Deus num sanguinário. Lembro do Rubem Alves, já no fim da vida dele, falando que não conseguia, que gostava da tragédia grega, mas não gostava da tragédia da cruz, porque ele não conseguia admitir um Deus sanguinário. E eu me lembro que eu perguntei para ele, que eu me aproximei dele depois do término da conferência e disse: mestre, o senhor diz que gosta da tragédia grega, que é uma tragédia redentora, né? Você se lembra disso, o Édipo que fura seus olhos e um sem número de tragédias que são sempre redentoras ou punitivas. E aí eu disse: bom, o senhor gosta da tragédia grega, mas o senhor não gosta da tragédia hebreia. Ele disse: Eu falei: mas, mestre, não é tudo tragédia? E aí ele parou, olhou para o alto assim, disse... E aí eu falei: por que o senhor gosta de uma tragédia e não gosta da outra, se tudo é tragédia? Aí ele olhou para o céu assim e disse: sei lá, virou as costas e foi embora. Então, é nessa encruzilhada que eles se meteram. A diferença é que eles não têm a profundidade intelectual de um Rubem Alves para perceber que entrou numa encruzilhada. É muito complicado, muito complicado. Parece moderno, mas é só ignorante. Uma vez eu vi um repórter que se declarou ateu e ele disse que o pai dele era um grande pensador e que ele chegou para o pai numa fase em que ele tomou decisão na vida e ele disse assim: pai, eu decidi que eu vou ser ateu. E o pai dele disse: filho, você não tem cultura suficiente para poder se declarar um ateu. É isso, é uma encruzilhada. Você precisa ter cultura suficiente para dizer o que você está falando.
E isso não tem mais. Paciência. A angústia que eu percebo nisso tudo é que você vai perdendo referenciais. Os fundamentalistas são irrecuperáveis, porque os fundamentalistas saíram da Reforma Protestante e voltaram para a Idade Média. Voltaram para a Idade de Tetzel, das indulgências, de um jeito ou de outro. Alguns confessando, como os neopentecostais e os pentecostais, que agora transformaram a fé cristã em tarefas, outros que não ousam confessar isso, como os fundamentalistas clássicos, mas que demonstram isso na sua escandalização. Como eles se escandalizam e saem a fazer juízos morais de todo mundo. E isso mostra o escândalo no qual eles se meteram. É o mesmo escândalo que Jesus notificou João Batista, quando João Batista perguntou se era ele que devia vir ou precisava esperar outro. E o João Batista está falando isso porque Jesus não se move para libertar João Batista da prisão herodiana. E é claro, se Jesus é o grande Messias, o grande libertador, aquele que vai inaugurar o reino de Deus, qual era o primeiro ato de libertação que Jesus devia fazer? Era ir lá e salvar o seu primo das garras daquele facínora que era o Herodes. Mas Jesus nem se mexe. E aí o João manda perguntar, mas era você mesmo que devia vir ou a gente tem de esperar outro? E aí Jesus chama os discípulos de João para o foco da missão redentora. Foco da missão redentora, da qual o João também fazia parte e pela qual o João, assim como Jesus, também estava entregando a sua vida e a sua história. O foco da missão redentora. E aí Jesus diz aos discípulos, manda dizer ao João, bem-aventurados o que não se escandaliza de mim. E quem é que se escandaliza? É aquele que fica à espera de um tipo, de um comportamento, ou de uma mudança comportamental, pura e simplesmente. Essas coisas foram pondo a fé cristã sob choque e sob júdice na história, porque desde o século IV, quando o cristianismo traiu Cristo, isso vem sendo um aluvião um atrás do outro de perda do foco redentor. Se a gente conseguir novamente mexer com a questão da reforma e aprofundar a reforma, o que a gente precisa é recuperar o foco redentor. Então, os fundamentalistas são irrecuperáveis, os ditos progressistas também são. Uns porque se escandalizam, então eles nunca podem ser um fator revolucionário, e os outros porque não entenderam que a revolução não pode prescindir da ética, que era a grande briga dos cristãos socialistas com os cristãos ateus, que era como você vai falar de ética se não há Deus. Mas isso são questões que exigem muita humildade para a gente estar o tempo todo considerando isso. Como o pai daquele jornalista que disse para ele, você não tem cultura suficiente para se declarar ateu. Humildade para quem faz essa caminhada, como você disse, pseudo-intelectual teológica, é uma coisa meio difícil, né? É difícil de... Acho que até porque essa ideia, né, que o saber apresenta é uma ideia já por si só arrogante, né? A sabedoria te dá uma ideia mais humilde, mas quando você acha que você está aprendendo, a arrogância já transborda, já não tem mais jeito de dialogar, né? É. Mas aqui, camarada, eu não sei se você vai lembrar, mas nós estamos agora finalizando aqui e tal, por nossa questão de tempo mesmo, mas até de antemão já te agradeço, porque que papo maravilhoso. Não tem uma vez que a gente senta com você, que a gente bate um papo que a gente não aprende demais da conta, né? Então, te agradeço mais uma vez. Mas eu lembro uma vez, numa das maiores crises que eu estava na vida,
e você falou, não sei se você vai lembrar agora, cara, você contou uma história de 2 passarinhos na árvore olhando a humanidade. Você lembra dessa história ou não? Ah, isso é bem antigo, hein? É bem antigo. Não, mas assim, Eu já não lembro mais dos detalhes. Ah, pois é. Mas eu lembro de uma árvore que ia ou não ser cortada. O que ficou marcado para mim foi você contando essa história que um passarinho questionou ao outro por que a humanidade corria tanto, por que a humanidade fazia tantas coisas, por que era aquela bagunça, olhando a cidade já distante. E aí esse passarinho responde ao outro assim, porque eles não têm um Deus como o nosso. Eu lembro de quando eu vi você falando isso, eu falei assim, caramba, é isso. A gente está nessa loucura, nessa corrida, e isso aqui é só Babel, né? Se a gente entendesse esse Deus que é o nosso Deus, não seria essa corrida para construir tanta coisa, não seria esses impérios evangélicos tanto. Aquele negócio mexeu comigo demais. Eu guardo essa história comigo tudo quanto é canto, assim. Não, essa era outra ilustração, não foi a que eu mencionei, é verdade. E eu acho que esse é um caminho que, por exemplo, a fé cristã protestante no Brasil não tem futuro, a menos que haja uma intervenção divina. Ela não tem futuro porque os fundamentalistas deixaram de ser protestantes. E os chamados progressistas também deixaram de ser protestantes. E cada um foi para uma fase do romanismo. Os fundamentalistas foram para a fase medieval do romanismo, a fase das inquisições, das condenações e das execuções. E os que se acham progressistas foram para outra fase do romanismo, que é a fase do magistério superando o texto escriturístico. Então abandonaram sola escritura e foram para a fase filosófica do romanismo, que é uma tentativa de conversar com o humanismo. E que, nesse sentido, se encontra com a fase europeia do protestantismo, que também abre mão do sola escritura e vai numa tentativa de libertar a teologia do texto cristão, para que a teologia possa conversar com o humanismo sem travas. Então, eles estão tentando libertar a teologia do texto, transformando, portanto, a teologia numa filosofia sobre Deus. Porque até então a teologia era um discurso sobre a revelação. Mas agora é uma tentativa enfática de libertar a teologia da revelação para que a teologia seja uma filosofia sobre Deus e a revelação, o texto revelado, seja no máximo, um apoio para o que a teologia pretende fazer, a partir do pressuposto teológico, seja ele qual for. Então, o protestantismo não tem futuro. O protestantismo, nesse sentido, não se aguentou na história. E é uma pena, porque são só 5 séculos, né? É muito pouco tempo para já patinar desse jeito. É lamentável. E do outro lado, você tem o pentecostalismo, que até continua ligado ao texto, mas não tem nenhuma intenção de fazer teologia, porque o texto é só para respaldar as experiências. Então é uma vertente da fé protestante que quer experienciar Deus e não precisa de teologia para isso. E aí usa o texto como quiser. E o neopentecostalismo, que o texto é um instrumento ideológico. Então, nesse sentido, o protestantismo está com muito pouca chance de sobreviver, porque não há mais uma tentativa séria de ler o texto revelado, de perceber que o texto revelado tem N literaturas, etc., que tudo o que foi revelado é
como está escrito, mas que tudo que está escrito não é como nós conseguimos ler. Portanto, é preciso o tempo todo vigiar a nossa leitura. Então, isso precisava ser guardado, né? Mas não é mais. Que é, tudo que foi revelado é como está escrito. Mas tudo que está escrito não é como a gente consegue ler. Então, nós temos de estar o tempo todo criticando a nossa leitura, voltando ao texto, criticando a leitura, tentando recuperar, pesquisar, etc., 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 e não ir pelo caminho mais fácil, que é abandonar o texto e libertar a teologia da revelação. Essa tentativa de libertar a teologia da revelação não mexe com o romanismo, porque o romanismo faz isso desde sempre, uma vez que o magistério no romanismo é superior ao texto, o que, aliás, é uma das grandes gritas da reforma. Então, o romanismo não sofre nada com isso, mas o protestantismo desaparece. O protestantismo desaparece e, portanto, fica com o futuro muito comprometido. A partir disso, eu continuo com a minha militância cidadã, falando a partir do protestantismo, que eu continuo me sustentando na reforma protestante, nos 5 solas e nos 4 concílios fundantes, e trabalhando seriamente a questão da experiência pentecostal como uma experiência válida, mas não norteadora. Válida, mas não norteadora, porque a experiência não pode se sobrepor à revelação. Mas a experiência é válida e necessária, e como eu ouvi o Kenneth Terra citando um cara aí, a pentecostalidade como ambiência, que é como eu sempre acreditei, que a pentecostalidade é uma ambiência. E nessa ambiência você desfruta e experimenta do poder que foi derramado sobre a igreja, mas nunca contra a revelação. Então eu vou na minha toada cidadã porque o Brasil continua clamando por ética. E o mais ateu dos filósofos sempre entendeu que se não houver Deus, a relação de causa e efeito é uma ilusão. Portanto, não há ética. Desde Hume, passando por Marx, passando pelos filósofos ateus, todos eles reconheceram que se não houver Deus, a relação de causa e efeito é uma ilusão, e aí você tem de cair no existencialismo, do existencialismo para o niilismo, e do niilismo para a psicanálise, na tentativa de recuperar a lógica sofista de que o ser humano é a medida de todas as coisas, as existentes e as não. Então, é triste não ver que a nova geração não consegue perceber isso. Mas também vamos lembrar o que o Nelson Rodrigues disse e saber que essa, no final das contas, é a grande experiência de todos nós. Perguntaram ao Nelson Rodrigues, que era um cara, um gaiato, né? Perguntaram para ele, que conselho você dá aos jovens? E ele disse que envelheçam. E eu acho que meu papel é continuar fornecendo elementos para que os jovens, à medida em que envelhecem, usem na medida em que entenderem a importância desses elementos. Maravilhoso. Cara, fantástico. Mano, vou te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. É uma pena que a gente tenha essa limitação aqui de 1 horinha só desse bate-papo, porque 1 horinha só e uma garrafa de café com você é sempre muito pouco, né, camarada? Mas muito obrigado aí por tudo e também para te liberar, para você poder ver seu Corinthians e Palmeiras, que está começando agora, né? Isso. Mas muito obrigado aí, mestre. Eu que agradeço a você, ao Walter, a Pamela, que eu acho que não pôde continuar. Foi um privilégio. Valeu, Arizão. Obrigadão. Abraço, cara. Muito obrigado. Abraço, queridos.
Olá, meu nome é Felipe Bulbarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, febuba ou Felipe Bulbarelli.